Algum tempo atrás, Deus me levou a pensar e falar desse tema que eu quero compartilhar com vocês, que chama assim, sua igreja local e você, tudo a ver. Repete, sua igreja local e você, tudo a ver. Vocês sabem que eu roubei isso da Globo, mas eu queria roubar e transformar em alguma coisa que valesse a pena repetir, né? Então, sua igreja local e você, tudo a ver. Eu quero que você leia comigo um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, carta que Paulo escreveu para essa igreja local na cidade de Tessalônica, no capítulo 1, versos 2 a 9. É um texto muito interessante, que Paulo fala de uma igreja muito interessante. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 a 9. Diz assim a palavra de Deus: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pai, obrigado por esse tempo, fala conosco, que a Tua palavra possa mudar o nosso destino, a nossa mentalidade, a nossa postura e a nossa resposta. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu prometo que eu não vou me demorar, o pastor me deu até meia-noite, eu vou ficar até 11h50 com vocês, então, tá bom? Eu quero compartilhar rapidamente isso aqui. Eu fico impressionado com este relato bíblico, porque o apóstolo Paulo separa boa parte da sua carta para aquela igreja local e para praticamente elogiar, mencionar, parabenizar o comportamento, a atitude, o resultado, a maneira como essa igreja local se comporta. Uma igreja exemplar, uma igreja extraordinária, uma igreja inspiradora. Olha, eu acho que foi uma honra para as pessoas fazerem parte dessa igreja. Que igreja extraordinária! Uma igreja que Paulo fala, olha, vocês têm uma fé extraordinária, uma fé que realmente funciona. Vocês têm um nível de abnegação extraordinário. Vocês são conhecidos e reconhecidos como uma igreja amorosa, uma igreja que se entrega, uma igreja que vive o amor de Deus. Ele fala da firmeza da esperança que aquela igreja tem. Eles tinham esperança em Deus, esperança na volta de Jesus. Eles eram pessoas que viviam a coinonia, o amor. Ele fala que era uma igreja que tinha convicções plenas sobre o poder do Espírito Santo, uma igreja que se tornou imitadora, literalmente, de Jesus
e de Paulo, o seu apóstolo. Uma igreja que vivia, mesmo em meio a muitas tribulações e perseguições, era uma igreja que estava sempre alegre, festiva, uma igreja que não se deixava abater, apesar das circunstâncias. Era uma igreja que tinha um procedimento exemplar. A Bíblia diz que ela viveu de tal maneira que ela se tornou uma referência, um modelo. Ele diz aqui: vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. A Bíblia diz que por causa dessa postura dessa igreja, o evangelho, a fé, a palavra do Senhor, ela se repercutiu. Ela era uma igreja com uma visão missionária arrojada. Era uma igreja que, a partir dela, muitas outras igrejas foram fundadas, cidades foram impactadas. A região da Macedônia e da Caia, se você olhar no mapa, representava um percentual muito grande da população na época. Eles se tornaram uma igreja ousada no que diz respeito a missões. A Bíblia diz que se espalhou por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus. E Paulo termina dizendo sobre essa igreja que eles viviam de tal maneira, eles eram tão exemplares, eles eram tão modelos, que ele fala assim: não temos necessidade de acrescentar coisa alguma mais. Vocês são bons demais, vocês são excelentes, vocês são extraordinários, vocês estão de parabéns. Que igreja exemplar, que se tornou referência para uma cidade e uma região. Que igreja maravilhosa. Eu dá vontade até, poxa, eu queria ser membro dessa igreja, né? Que igreja inspiradora. Eu quero seguir o exemplo dessa igreja, com tantas qualidades, com tantas boas atitudes. Agora, é muito interessante que esse mesmo apóstolo Paulo, fundador de outras igrejas, também fundou uma igreja na cidade de Corinto. E ele também escreveu várias cartas para essa igreja. Dizem que ele escreveu 3, mas pelo menos nós temos 2 preservadas. E ali é muito interessante, porque a igreja de Tessalônica viveu um tipo de evangelho, teve uma postura, apesar de ler as mesmas o mesmo Velho Testamento, ouvir as mesmas pregações de Paulo, receber as mesmas instruções, ser fundada pelo mesmo fundador, ter a mesma cobertura apostólica. A gente vê agora uma outra igreja diferente. Se você ler a carta que Paulo escreve para a igreja em Corinto, você tem até assim, fala: meu Deus, esse povo é crente? Porque é o contraste. Tem coisas que está escrito ali na igreja, na carta que Paulo escreve para Coríntios, que eu até falo assim: tomara que, assim, meio que torcendo para um descrente não ler, porque é vergonhoso. Paulo fala para aquela igreja que eles são carnais, uma igreja carnal. E ele fala assim: eu não posso nem escrever coisas porque vocês são carnais. Paulo começa a exortar aquela igreja imatura. Ele fala que tem que corrigir e exortar e confrontar e corrigir, porque eles estão tendo problema de litígio entre os irmãos. Os irmãos estão brigando um com o outro, estão levando o outro para a justiça. O pau está quebrando, está tendo aquele arranca-rabo lá. Aí Paulo também começa a falar com eles sobre a Santa Ceia, e tem tanta coisa que Paulo vai falando, que fala: meu Deus, que coisa! E Paulo fala: e nisto eu não vos louvo, e nisto eu não vos louvo. E eu fico pensando, mas não é a igreja pastoreada pelo mesmo apóstolo? E Paulo fala da Santa Ceia deles. Paulo vai descrevendo o que acontecia na Santa Ceia da igreja de Corinto. Era um negócio vergonhoso. Eles se reuniam para tomar a Santa Ceia e era uma bagunça total. Naquela época a Santa Ceia era de verdade, né? Eles realmente tinham uma ceia, porque as igrejas, elas se reuniam e as pessoas traziam de casa o pão, o vinho, a comida, e a Bíblia diz que tinha acepção de pessoas. O riquinho ficava entre os riquinhos, e os pobres muitas vezes não tinham que levar para a ceia, ficavam sem comer.
A Bíblia fala, Paulo diz que eles ficavam vivendo essa atitude orgulhosa e comiam tanto que se empanturravam. A Bíblia diz que eles bebiam, tomavam vinho com álcool mesmo. Eles saíam embriagados da Santa Ceia. Você pode imaginar? Os crentes iam para a igreja, para a Santa Ceia, quando terminava a Santa Ceia, eles saíam assim, ó. Paz, Senhor, irmão. Até domingo. A gente se vê lá na célula. Era assim que a igreja de Corinto. Paulo falou, gente, muita gente está morrendo, vocês estão tomando a ceia tudo errado. Alguns estão adoecendo, porque vocês não estão conseguindo discernir o valor, a importância da ceia. E eles vivendo em pecado, era aquela bagunça. Paulo fala de imoralidade que eles praticavam. Tinha um camarada lá que ele estava tendo relações sexuais com a esposa do pai dele. Se subentende que era a madrasta, né? E o cara estava tendo relação sexual com a madrasta. Então, a gente fica escandalizado hoje com a Globo e tal, que vai colocando coisas horríveis. Mas naquela época já existia. Corinto era uma das cidades mais perversas, mais imorais. E Paulo, olha o que Paulo escreve para aquela igreja. Imoralidade que nem mesmo entre os crentes, entre os descrentes se ouvia falar. Ou seja, os crentes conseguiram ser mais imoral que o povo lá fora. Ridículo. Paulo fala que eles viviam uma desordem no lar, não tinha, no culto, não tinha uma ordem, um orava em língua, outro profetizava, era uma bagunça. Ele fala, desse jeito, descrente não vai querer nem para o culto de vocês. E Paulo tinha que ordenar divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, coisa feia. Você lê a carta de Coríntios, e compara com Tessalonicenses, e fala assim, meu Deus, que diferença absurda entre uma igreja local e outra. E aí eu comecei a me perguntar, o que faz uma igreja local ser tão diferente da outra? E a resposta é muito simples, são as pessoas que congregam nela. E ponto final. As pessoas que compõem aquela igreja local é que determina o que aquela igreja local é. Por isso que a igreja local e você tem tudo a ver. Porque a relação de uma pessoa com a igreja local é de uma importância tão elevada, pois tem efeitos imensuráveis na história de ambos. Ou seja, você afeta a sua igreja local e a sua igreja local afeta você. Nesse processo de interação do indivíduo e instituição, é preciso elucidar algumas coisas, alguns aspectos muito relevantes para que haja uma saudável convivência. Todos nós aqui fazemos parte de uma igreja local. Eu faço parte da minha, você faz parte da sua, tem outros que estão aqui visitando, faz parte da sua. Todos nós fazemos parte de uma igreja local. E é muito importante não somente os membros compreenderem o propósito da igreja local, mas também compreender qual é o propósito pessoal de pertencer a uma igreja local. É muito importante você entender, compreender como membro da sua igreja, qual é o propósito da minha igreja local. Ela existe para quê? Qual é a essência? Qual é a importância de alguém fazer parte dessa igreja local? Qual o propósito? Onde nós queremos chegar? Onde nós vamos? Quais são os nossos alvos? E também compreender qual é o propósito de pertencer a essa igreja. Você sabe aquelas pessoas que ficam numa igreja, mas não entendem. Hoje eu tive que pegar um avião, Guarulhos, João Pessoa. Você sabe por que eu estava dentro daquele avião? Porque eu queria chegar em João Pessoa. Eu tinha um propósito. Imagina eu lá dentro falando assim, eu quero ir para Fortaleza.
Tem algumas pessoas que estão dentro da igreja querendo que a igreja atenda o propósito dela. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos aqui para cooperar com o propósito. Eu não chego lá e falo, seu piloto, eu quero que o senhor leve esse avião para onde eu quero. Não, eu que entro no avião dele. Eles falam, nós estamos indo para João Pessoa, você quer ir? Eu quero, então entra. Então, eu lembro que nós recebemos uma pessoa lá em Boa Vista, algum tempo atrás, e ele tinha saído da igreja dele e congregado. Então, nós fizemos todo o processo, ele transferiu para nós. Depois de um tempo, ele estava lá se queixando, apontando defeito, apontando problemas. Porque aqui é assim, não concordo com isso, acho que isso está errado. Você tem que colocar, ele queria que eu colocasse no mural o nome dos dizimistas e o valor que os dizimistas davam. Falei, a Igreja da Paz não opera desse jeito. Não, mas lá onde eu estava, eu falei, meu filho, você saiu de lá porque você quis. E sabe aquelas pessoas que saem da igreja A, mas a igreja A não sai dele? E ele vai para a igreja B. E ele chega lá na igreja B, ele quer virar a igreja B e a igreja A. Mas se ele queria tanto a A, por que ele saiu da A para B? Só tem um jeito, voltar para A. Compreender o propósito da igreja local é muito importante, porque eu preciso estar bem, me sentir bem naquela igreja, igual a baleia se sente no mar. Aqui é o meu lugar, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Então, é muito importante não somente os membros compreenderem o propósito da igreja local, mas também qual o propósito de pertencer àquela igreja local. Qual a minha colaboração? A razão que eu quero abordar esse tema é porque eu estou convencido que quanto mais uma pessoa, um seguidor de Jesus, entender essas duas coisas, qual o propósito da igreja local e qual o propósito de pertencer àquela igreja local, mais relevante se torna aquela pessoa dentro da sua igreja local e, por conseguinte, mais relevante a igreja local se torna na cidade, no bairro, na comunidade onde ela está plantada. Eu gosto de falar o seguinte, quanto mais cada pessoa que compõe uma igreja local souber o lugar da igreja local na sua vida e o lugar da sua vida na igreja local, mais o reino de Deus ganha força naquela comunidade. É um fato. Quanto mais essa conexão acontecer, quanto mais você entender como que essa igreja local se encaixa com a sua vida e como que sua vida se encaixa com essa igreja local, mais resultados nós vamos obter. Isso é bom para os dois lados. O que muitos não sabem é que existe uma força, um poder, uma autoridade sem precedentes quando acontece esse alinhamento, esse ajuste nesse relacionamento e na convivência das pessoas com a sua igreja local. Gente, eu vou lhe dizer algo. Você tem que estar feliz na igreja local que você congrega. Eu estou há 35 anos na Igreja da Paz. Desde que eu converti, ali estou. Por quê? Porque eu me sinto bem lá. Eu gosto de lá. Eu amo lá. Eu me encaixo lá. O propósito dela se encaixou com o meu propósito se conectou com o propósito dela. Nós somos um. Outro dia alguém me perguntou, por que você está tanto tempo? Por que você está tanto tempo na Igreja da Paz? Eu falei, porque eu nunca tive motivo para sair. Só tenho motivo para ficar. Só tenho motivo para continuar. Só tenho motivo para permanecer. Amém? Até nisso, Deus tem uma vontade para você. Nós não podemos fazer ideia do que pode vir a acontecer quando pessoas certas estão atuando nos lugares certos e com a perspectiva certa dentro de uma igreja local. Isso traz um poder de realização, isso traz um poder de conquista extraordinário. Então eu estou convencido que não existe um poder mais extraordinário quando a igreja local atua no poder do Espírito Santo,
com os seus membros 100% comprometidos com os propósitos de Deus para aquela comunidade. E hoje eu quero então fazer algumas considerações muito importantes dentro dessa perspectiva. A sua igreja local e você. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é: a maneira como você enxerga a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você vai ser. Por que o pessoal de Tessalônica era um pessoal arrojado, exemplar? Por que eles eram tão dedicados? Por que aquela igreja cresceu tanto? Por que ela expandiu? Tudo tem a ver com a maneira como as pessoas enxergam a sua igreja local. A maneira como você enxerga a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você vai ser. Existem maneiras de enxergar, de ver sua igreja local. Como você vê? Como você enxerga? Alguns só veem a igreja local como um lugar para buscarem ajuda, um lugar para terem suas necessidades atendidas, um lugar para receber, tirar vantagem. Já outros enxergam a sua igreja local como um lugar de oportunidade. Oportunidade. Tem aquelas pessoas que estão atrás de projeção. Eu sou pastor já há muitos anos. De vez em quando a gente recebe alguém: pastor, eu sou fulano de tal, não sei se o senhor sabe, mas já faz um mês que eu estou congregando aqui. Falo: que maravilha. Pois é, eu era da igreja tal, mas Deus tem falado comigo que meu tempo lá tinha acabado e eu estou agora aqui, estou sentindo muito bem, parabéns, igreja maravilhosa de vocês. Falo: que bom, fique à vontade. Pois é, pastor, eu queria que você soubesse que eu toco, viu? Eu toco, eu prego também, eu danço. Amém, que bom, tantos dons assim, né? Com certeza a fome você não vai passar. Então, aí passa algum tempo, eu não vejo mais aquela pessoa. Aí eu fico sabendo que ele já está tocando lá na outra igreja. Por quê? Porque que pessoas estão enxergando a igreja como um lugar de projeção, um lugar de oportunidade. Eles só querem estar, por exemplo, se a gente falar assim: tudo bem, irmão, então vamos começar. Você vai começar liderando o Marcelo. Não, Marcelo não dá ibope. Ninguém vai me ver. Eu quero o púlpito, porque no púlpito as pessoas me veem. Outros veem a sua igreja local como um supermercado, né? Que vai com a sua listinha de necessidades, de consumo, pega cada item da prateleira, passa no caixa e paga. Eu, por exemplo, faço supermercado com a minha esposa, a gente vai lá e tal, pega as coisas que a gente quer, coloca no carrinho, passa, paga, vai embora. Eu não tenho compromisso nenhum com aquele supermercado. Se aquele supermercado vai crescer ou não, se vai falir ou não, se vai prosperar ou não, se ele vai abrir outra filial ou não tenho nada a ver. E assim tem alguns crentes. Vai lá na igreja, pega o item pregação, pega o item oração, pega o item comunhão, pega alguma coisa que ele tem interesse, passa lá, dá o dízimo e vai embora. Paguei. Ainda fala assim: eu pago bem, pastor, tem que pregar bem que meu dízimo é alto. Agora, eu estou falando isso para vocês aqui, não sei por quê, porque não tem ninguém nessa igreja cá, né? Não sei nem por quê. Porque isso acontece em São Paulo, já uma pessoa não acontece. Então, a gente fica assim, sabe aquelas pessoas que vivem essa indiferença, né? Outros, eles enxergam a sua igreja local como a sua propriedade particular. Eles querem mandar em tudo e em todos. Sabe aquele povo que quer manter o pastor assim, controladinho? Pastor, você não pode fazer essas mudanças aqui na igreja, não. O senhor tem que primeiro, entendeu? Aí o pastor está assim, coitado. Eu já conversei com um pastor que falou: pastor, não aguento mais.
é muita humilhação. Eu sei que não é o caso aqui. Eu estou dando exemplo para vocês, mas é aquela coisa, sabe? É o dono, é o maior dizimista, é o mais velho, o cara que estava, que ajudou a fundar a igreja. E como que ele enxerga a igreja? Ele enxerga a igreja como propriedade dele. Ele enxerga a igreja como um trampolim. Ele enxerga a igreja como um supermercado. Então, a maneira como ele enxerga a sua igreja local é assim que ele vai se comportar. A maneira como você enxerga a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você é. Por outro lado, tem alguns que estão enxergando a igreja como um lugar de esperança. Ele fala, a minha igreja local é a esperança para os aflitos, para os desanimados. É um lugar da manifestação do amor e da graça de Deus. Eu estou enxergando a minha igreja local como um hospital, como um lugar para curar os doentes, para levantar e curar vidas. Quando ele olha e vê a sua igreja local dessa forma, o que ele faz? Ele começa a se envolver, a participar. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que fala assim, a igreja é um hospital, só tem gente doente. Espera aí, qual é o hospital que você vai e só tem gente doente? Tem o diretor, tem a enfermeira, tem um médico, tem um faxineiro, tem as pessoas da recepção. Então, se aqui é um lugar de cura, onde pessoas vão chegar e receber sua cura, sim. Mas quem são os médicos aqui? Quem são os enfermeiros aqui? Né? Aí, quando você enxerga a sua igreja como um hospital, você se oferece. Muitos veem a sua igreja como um lugar para servir as pessoas, não somente para receber, mas para dar. As pessoas enxergam a sua igreja como um agente de bênção. Último domingo de abril, nós fizemos uma campanha na nossa igreja, ali em São Paulo. Você sabe que o trabalho está começando, está falando para o pastor, nós ainda nem prédio próprio temos. Estamos reunindo em um buffet que a gente aluga só aos domingos, para fazer os cultos e o Tadel. Ainda não demos o tiro da largada, essa é a verdade, né? Inauguramos ainda. Mas é uma igreja que está respondendo. Eu fiquei impressionado, nós fizemos uma campanha, uma doação de alimentos, de roupa, de calçados. Gente, os 3 cultos ficou repleto. Nós estamos com um Ministério de Ação Social, onde as pessoas querem ir para a rua, querem levar sopa. Agora, no Dia das Mães, foram para o asilo levar flores para as velhinhas, as mães que estão lá abandonadas. Sabe, é muito lindo quando a pessoa enxerga por esse prisma, né? Eles querem servir. Pessoas que olham assim para a sua igreja local, eles começam a fazer parte da solução. Tem crente, irmãos, tem 2 tipos de crente na igreja. Os que trabalham e os que dão trabalho. Agora, vai mudar isso? Não, nunca vai mudar, sempre vai ser assim. Até porque é normal, né? Criança, tem novo convertido, tem gente chegando, é choro, é fralda suja, sempre vai ter. Mas espera aí, você já está com 15 anos, 20 anos de igreja. Então já era para estar começando a trabalhar. Lá em casa, tem uma listinha, né? Desde que nossos filhos eram pequenininhos, já tinham tarefa. Daniela, guardar todos os sapatos. Já tinha uma listinha. E ela ganhava uma estrelinha se ela cumprisse a obrigação dela. Ou seja, todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. Pessoas que olham assim para as suas igrejas, ele começa a fazer parte da solução. Aí eles começam o quê? Que membros que eles se tornam? Eles deixam de ser membros consumistas, porque eles não olham para a igreja como supermercado. Eles deixam de ser membros oportunistas, porque eles não olham para a igreja como um trampolim. Eles deixam de ser membros críticos, porque eles não estão ali como fiscal, como proprietário da igreja. O jeito como ele olha, o jeito como ele enxerga para a igreja, define que tipo de membro ele vai ser. Quando ele olha para a igreja e fala, nós somos a esperança do mundo, nós somos o hospital de Deus, nós somos agentes de cura. Que tipo de membros eles se tornam? Eles se tornam membros servos.
eles se tornam membros agentes de cura, eles se tornam membros ajudadores, eles começam a dar atenção, eles começam a dar amor, eles começam a prestar atenção, quem está sozinho, quem não está acompanhado, quem sumiu, quem desapareceu, quem não veio mais, e eles começam a dar essa atenção, sem ninguém estar no pé cobrando, sem ninguém estar com 38 na cabeça, um chicote na costa. Eles amam a igreja local deles, quando eles olham para a igreja e falam assim, a nossa igreja, ela é um agente de cura, de transformação na nossa cidade, eles começam a investir, ser fiel nos seus dízimos, porque eles sabem, a igreja precisa de dinheiro. O pastor teve que comprar uma passagem, Guarulhos, João Pessoa, para trazer o pastor Sabá, para falar essas coisas para você. Ele não chegou lá na agência e falou assim, olha, eu sou crente, sou pastor, paz do Senhor, tira uma passagem para mim. E que Deus lhe pague. Não existe isso, né? Teve que comprar som. Eu sei o que é isso. Nós temos que comprar um som agora, uma nota preta. Como é que eu chego no cara do som e falo assim, posso te dar um ósculo santo? Um ósculo santo, você me dá uma caixa de som? Posso te dar um abraço amoroso de Jesus, aí você me dá o microfone? Não. Igreja, apesar de ser do reino dos céus, a gente usa real aqui. Né? A moeda aqui ainda é real. Então, quando a pessoa olha para a igreja como um lugar de cura e de transformação, ela se torna um membro discipulador, um aliado do pastor. Fala, pastor, eu não estou aqui para ser uma oposição, eu estou aqui para ser um aliado seu. Eu estou aqui para ajudar, né? Eu estou aqui para ser como Ur e Arão, que levanta os braços de Moisés. Essa é a resposta. A segunda maneira é a maneira como você se vê, vai determinar que tipo de igreja será a igreja local que você congrega. A maneira como você se enxerga. A primeira é a maneira como você enxerga a sua igreja local. A segunda maneira é como você se enxerga, porque como você se vê vai determinar que tipo de igreja será a igreja que você congrega. A verdade é que toda igreja local é a somatória, é o resultado, é o reflexo das pessoas que a compõem. Por que a igreja de Corinto era uma igreja tão problemática? Por quê? Porque as pessoas que congregavam lá eram pessoas problemáticas. Eram pessoas carnais, eram pessoas imorais. Por que a igreja de Tessalônica era uma igreja vibrante, alegre, missionária, expansiva, poderosa, ungida? Porque as pessoas que congregavam nela tinham essas características. Sabe, a palavra de Deus fala em Provérbios 23, 7, o seguinte... Olha o que a Bíblia diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu tenho notado cada dia mais que é impressionante a gente trabalhar isso na vida dos crentes. Quem eles são em Cristo, a posição deles em Cristo, a identidade deles em Cristo, o que a Bíblia diz que eles são, porque do jeito que os crentes se veem, vai determinar o tipo que a igreja será. Porque a Bíblia diz que você é, não aquilo que você quer ser, não aquilo que você sonha ser, você é aquilo que você acredita, imagina que você é. Se você pensa assim, eu sou poderoso, você é poderoso. Você fala assim, eu sou um fracassado, você é um fracassado. Se você fala assim, eu posso, você pode. Se você se imagina como alguém que não pode, você não pode. É muito interessante isso. Mudança de mentalidade. Por isso que a palavra para arrependimento é metanoia, essa mudança de mentalidade. Como uma pessoa se vê, é como ela realmente é. E esse é o estado real da igreja. Isso porque uma igreja local é composta por pessoas. Se nós temos uma igreja local composta por 100 pessoas viciadas em pornografia, qual é o perfil daquela igreja local? Uma igreja pornográfica. Polícia Federal prendeu agora não sei quantas pessoas. Quanto?
Que vergonha, aqueles homens, né, com a camisa na cara. Porque ver pornografia já é terrível, mas ainda infantil. Agora, se nós temos uma igreja de pessoas avivadas, cheia do Espírito Santo, que ora em língua, que tira tempo com Deus todos os dias, que ama adorar a Deus, nós vamos ter uma igreja avivada. A igreja é o que as pessoas são. Pessoas avivadas, igreja avivada. Pessoas frias, igreja fria. Pessoas curadas, igreja saudável. Pessoas feridas, igreja doente. Pessoas intrépidas, igrejas ousadas. Pessoas medrosas, igreja tímida. Pessoas sérias, igreja séria. Pessoas não confiáveis, igreja não admirada. Pessoas generosas, igreja próspera. Pessoas alegres, igreja contagiante. Pessoas sem tempo, igreja sem resultados. Nós temos 200 pessoas na nossa igreja. É mesmo, pastor? E elas, nenhuma tem tempo para fazer nada na igreja. 200 membros sem tempo para servir a Deus. Qual é a expressão dessa igreja? Qual é o resultado dessa igreja? Pessoas amorosas, igrejas cativantes. O que definia a igreja de Corinto? E o que definia a igreja de Tessalônica? As pessoas que congregavam nela. As pessoas que compõem a igreja determinam o perfil de uma igreja local. Se a maioria das pessoas em uma igreja local, elas não se acham capazes, é assim que a igreja é, uma igreja incapaz. Se as pessoas acham que não tem autoridade, é assim que a igreja é, uma igreja sem autoridade. Manifestou um demônio, boa, chama os crentes, eu não tenho. Deus me livre. Dizem que tem crente que quando manifesta um demônio, ele sai fazendo aquilo que Davi diz: com meu Deus eu salto muralhas. Ele sai saltando os muros assim. Sabe aquele cara que foi expulsar o demônio? E o demônio... E ele chegou lá quando ele colocou a mão, era aquele obreiro que estava com uma gravata, o demônio pegou na gravata dele assim, ó. Eu não saio. E começou a apertar, e ele sai em nome de Jesus, e eu não saio, ele apertava mais agora, sai e não saio, e ele já estava sufocando, e finalmente ele bateu no ombro do endemoniado e disse: eu estava brincando. Agora, a quantidade de autoridade de uma igreja é proporcional à somatória de autoridade dos membros que compõem. A gente tenta jogar a responsabilidade para o pastor. Não, a nossa igreja é tão autoritária, tem tanta autoridade quanto o nosso pastor. Lá em Boa Vista tinha um pastor que fazia um programa na televisão, e a abertura do programa assim: está começando o programa com a maior autoridade de Roraima. Era mais ou menos assim. E o povo pensa: não, quem tem autoridade é o pastor. Mas a verdade é que a autoridade da igreja é proporcional. Como você se vê? Você se vê uma pessoa sem tempo para servir a Deus? Você se vê uma pessoa sem talento, falando: eu não tenho nada para servir a Deus? Você se vê uma pessoa sem valor? Você se vê uma pessoa sem dom? Tem crente que a gente fala assim: qual é o seu dom, irmão? Não sei. Eu vou descobrir um dia. Quantos anos você tem? 60. 60 anos ainda vai descobrir, né? Você se vê sem importância? É assim, imagina uma igreja composta por 200 pessoas que se acham sem importância. Qual a importância dessa igreja? Ou você se vê como uma peça importante nesse projeto chamado igreja local? Você é muito importante, você tem muito valor.
Sabe, querido, você sabe por que Moisés é um cara interessante. O pastor Moisés era pastor de uma grande igreja local. Vocês sabem qual era o perfil dos membros da igreja de Moisés? A Bíblia fala que eles eram rebeldes, murmuradores, imorais. Coitados, que igreja. Eles eram terríveis. E sabe, por causa disso, Moisés, pensa num líder poderoso, extraordinário, cheio de poder, de maravilha, que tirava água da rocha, que fazia água amarga virar água doce, que abria o mar vermelho, que uma nuvem de glória acompanhava, uma tocha de fogo acompanhava eles. Era um cara que via Deus face a face. O próprio Deus falou: só Moisés tem moral comigo, só Moisés. Você queria um pastor igual Moisés? Pensa num pastorzão que abre o mar vermelho. Ele, se ele fosse pastor aqui nessa igreja, ele chegava na frente do mar aí, abria, vocês atravessavam e tal. Poderoso em obra. O cara é extraordinário. Moisés, mas olha só como uma igreja limita o mais poderoso pastor. Não somente eles não entraram na terra prometida, mas eles impediram até o melhor e maior amigo de Deus entrar. Eles foram tão chatos, tão rebeldes, tão murmuradores, tão complicados, tão incrédulos, tão carnais, que eles atrapalharam até a vida do pastor maravilhoso que eles tinham. Só Moisés não pode fazer um estrago extraordinário. Tem gente que fala assim: não, se o pastor for poderoso, o negócio acontece. Tem que ser o pastor e toda a igreja. Mais tarde, Josué conseguiu cumprir o propósito de Deus para aquela igreja, para aquela nação, para aquele povo. Mas Josué só conquistou a terra porque uma nova geração de membros, com uma nova atitude, uma nova mentalidade, de ousadia, de submissão, de luta e de disposição, se levantou e se uniu com seu líder. Aquela geração velha teve que morrer e esperar uma nova geração com outra mentalidade, com outra atitude, com outro coração, que fez uma aliança de submissão, porque no primeiro capítulo de Josué, você vê aqueles homens fazendo uma aliança de submissão. Não era aliança de unidade, existe uma diferença enorme entre uma aliança de unidade. Nós estamos juntos. Não, aquela foi uma aliança de submissão. O que você mandar fazer, nós faremos. Nós somos um contigo. Era uma outra membresia, era uma turma diferente, era um pessoal mais novo, entendeu? Porque os imorais já tinham morrido, os incrédulos já tinham morrido. E você sabe uma coisa muito interessante? Com outro nível de fé agora, aquela nova igreja liderada pelo novo pastor, Josué, finalmente entraram naquilo que Deus tinha para eles. Eu não sei se você já leu o livro de Josué, mas uma coisa que me chama a atenção, no capítulo 10 do livro de Josué, é um dos capítulos mais interessantes, porque é um capítulo que relata várias conquistas, várias cidades, vários reis, que eles vão tomando posse, e expandindo, né, os seus limites, o seu território. Mas uma coisa que tem naquele capítulo que me chama a atenção, é uma frase. Uma frase que repete o capítulo todo de Josué, capítulo 10. Eu comparo com um disco furado. Quantos de vocês lembram dos LPs, né? Do bolachão, como era o nome daquele? De vinil, né? Vinil, que você tinha que colocar numa agulha, sendo uma letrola. Eu passei minha adolescência num bar. Então, os garimpeiros chegavam lá com as mulheradas e... roda aí o Valdir Soriano. Aí eu colocava o Valdir Soriano lá. Coloca aí o Márcio Greik, coloca aí essa galera aí, Paulo Sérgio. E eu ia lá e colocava. Eu estou falando de coisas que faz eu parecer velho, mas eu não sou não, irmão. Eu tenho só uns 35 anos de convertido. E tinha algumas músicas, o Barto Galeno. Quem lembra do Barto Galeno aqui? Ó. Sidney Magal. Aí
Reginaldo Rossi. Aí, rodava tanto aquelas músicas, e o garimpeiro que mandava, né? Ele lá pedindo cerveja, eu servindo, ele, roda aí de novo, roda aí de novo, até que furava o disco. Aí quando o disco furava, quando passava naquela agulha, engatava. Então, se a frase era assim, meu amor, eu te amo. Aí, meu amor, eu te amo. 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 Aí você tinha que ir lá e bater na agulhinha para ela continuar na próxima linha, na próxima faixa. E lá no capítulo 10 de Josué, é como se fosse um disco furado. Você sabe qual é a frase? É assim, Josué e todo Israel com ele conquistaram a cidade tal. Josué e todo Israel com ele conquistaram o rei tal. Josué e todo Israel com ele. Gente, todo o capítulo é essa frase. Josué e todo Israel com ele. Josué e todo Israel com ele. Josué e todo Israel com ele. Não era só Josué. A gente não pode transferir para Josué a responsabilidade de conquistar a terra sozinho. É Josué e aqueles homens fechados com eles. Então, como você se enxerga? Como um guerreiro? Como você se vê? Você se vê como alguém que é derrotado? Ou você se vê como alguém que é um vencedor? Enquanto aquela geração lá se via como um gafanhoto, Moisés mandou eles, vão lá olhar a terra. Eles foram lá, 10 príncipes, 10 líderes, e eles viram que a terra era boa, realmente, mana, leite e mel, realmente, o cacho de uva, 2 homens têm que carregar, realmente, é maravilhosa, realmente, tem muitas palmeiras, realmente, tudo que Deus falou que a terra tinha, eles foram lá e confirmaram realmente, mas eles também viram que tinha gigantes, adversidade, desafios, muralhas altas. E eles falaram, não, incrédulos. Eles são grandes, nós somos pequenos. Eles são gigantes, a gente parece um gafanhoto. Como você se enxerga? Você se vê como Deus te vê? Você se vê como Deus te criou, com alguém que tem potencial, ou você se enxerga, se vê como uma barata, como um gafanhoto, como alguém sem valor, sem propósito? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você é poderoso, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Em Deus nós faremos proezas. O Senhor nos chamou para grandes coisas. Com Deus nós saltamos muralhas. Aleluia. Você tem que se enxergar. Eu fui marcado para marcar a minha geração. Eu faço parte de uma igreja que vai trazer o avivamento na cidade onde eu estou. A terceira coisa, uma igreja local nunca será mais relevante do que as pessoas que a compõem. Uma igreja local nunca será mais relevante do que as pessoas que a compõem. Por que a gente vê igrejas tímidas, pequenas, escondidas, mesmo que ela tenha no nome dela Ministério Internacional, mas ela não sai daquele bairro? Aqui é internacional? Eu nem me toquei, pastor. Peço perdão. Amém, é isso mesmo. Colocou no nome, faça valer a pena. Faça jus o nome. Então daqui vai sair gente para a Europa, para a África, para os 5 continentes. Amém. Faça valer o nome internacional. Amém. Estados Unidos. Sabe, alguns anos atrás eu fazia parte de uma igreja menor do que vocês. Alguns anos atrás. Mas hoje a Igreja da Paz está na Itália, tem em Portugal. A Igreja da Paz está nos Estados Unidos. A Igreja da Paz está na Venezuela. A Igreja da Paz está... Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer expandir as nossas fronteiras. Por que
que a igreja de Tessalônica foi uma referência e alcançou Macedônia e Acaia. Por causa de quem? Dos membros que compunham aquela igreja. Uma igreja local nunca será mais relevante do que as pessoas que a compõem. A relevância de uma igreja local é proporcional à relevância de todos os membros juntos. Olha aqui para mim. A relevância dessa igreja é a sua relevância mais a relevância dele, mais a relevância dele, mais a relevância dele, mais a relevância dela, mais a relevância. E aí o nível e o poder de relevância dessa igreja é a somatória de cada membro que compõe essa igreja aqui. Muitas pessoas pensam que a influência de uma igreja local repousa unicamente, exclusivamente sobre a vida do pastor principal. Mas isso não é verdade. É fácil a gente jogar batata quente no colo do outro. Ah, pastor, o senhor que tem que ser um homem de Deus, nós não. O senhor que tem que orar, nós não. O senhor que tem que ser visionário, nós não. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a igreja é visionária, muitas vezes quando o pastor titular fica sabendo, eles já estão ganhando alma naquele projeto. Ela tem iniciativa, ela é apaixonada. Uma vez alguém chegou e falou assim: pastor, o senhor abençoa a gente, para fazer coisa certa, vocês já estão abençoados, nem precisa falar comigo. Para ganhar alma, nem precisa pegar bênção, já estão autorizados. Para fazer besteira, pelo amor de Deus, vem falar comigo antes. Porque eu sei que muitas vezes eles tomam decisões erradas, sem falar com o pastor, depois o pastor é chamado para resolver os pepinos. Nós não podemos negar que um pastor tem uma certa relevância, exerce uma grande parcela de influência numa comunidade, num bairro, numa cidade. Nem se compara, né, a queda de um pastor com a queda de um membro. Eu sempre falava lá para os irmãos, se o diabo tem sede em derrubar alguém aqui nessa igreja, sou eu. Com certeza. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, achar que o que vai acontecer de resultado numa igreja local depende do pastor titular é um equívoco. Nós não podemos negar que a igreja como um todo, ou seja, cada membro tem papel importantíssimo. Então, escuta isso aqui. Você precisa entender de uma vez para sempre. Você é muito importante no corpo de Cristo. Você é muito importante. A igreja local precisa de você. Você é uma parte importante no corpo de Cristo. Não deixe o diabo te enganar, dizendo que você não vale nada, que você não serve para nada, que você não tem nenhuma parcela de contribuição a dar, que você não tem dom, que você não tem talento, que você é insignificante no reino de Deus, sabe? Pelo contrário, você tem muito para contribuir. E dar essa contribuição pessoal é muito importante, porque Deus está contando com você, para você fazer o sobrenatural acontecer. Deus está contando com você para você trazer o reino de Deus para cá. Deus está contando com você para que essa igreja faça uma grande diferença aqui nessa cidade. Então, o seu dízimo, querido, é muito importante. Mesmo que ele seja R$5, não deixe o diabo falar para você assim: R$5 não vai fazer diferença. Seus R$5 de dízimo é muito importante nessa igreja. A sua oração é muito importante. Quantos oram para esta igreja? Quantos chegam ao sábado, domingo e falam assim: Senhor, hoje é o nosso culto de celebração. Eu oro que o Senhor traga a tua glória, a tua presença, que o pastor pregue uma palavra ungida, pessoas sejam libertas, que a tua glória visite o nosso culto. Será que a gente ora isso? Ou só o pastor que fala: oh Deus, sozinho, orando, me usa hoje, me faz alguma coisa hoje no nosso culto? Ou existe essa cumplicidade santa, né? O seu serviço é muito importante, mesmo que seja algo que parece insignificante, só abrindo a porta e fechando a porta,
Só abrindo a porta e fechando a porta. O seu trabalho é importante, o seu amor é muito importante, o seu dom é muito importante. Você precisa acreditar na sua igreja local, você precisa amar a sua igreja local, você precisa se envolver na sua igreja local, você precisa descobrir seus dons, o seu chamado e se envolver na igreja local. Você precisa ver sua igreja local sendo um instrumento de salvação na cidade onde vocês estão plantados. Você precisa vestir a camisa da sua igreja local. Você sabe, até meus filhos, quando era para a gente decidir qual curso universitário eles iam fazer, nós vamos orar. Falei, meu filho, faça alguma coisa, que se você não ganhar muito dinheiro não tem problema, mas que seja útil no reino de Deus. Alguma coisa que, se você for um missionário um dia, ou se você vai poder servir a sua igreja com aquele curso. Sabe, o diabo quer nos enganar, dizendo que a gente não tem importância. Só vem aqui, dia de domingo, bato palma, dou uma dançadinha para Jesus, dou R$2 e volto para casa. E volto indiferente. Deus tem um projeto mais nobre do que isso para você. Vou te contar uma coisa que Deus falou comigo uma vez. Eu estava sentindo... comecei a sentir alguma coisa incomodando aqui no meu nariz. Sabe aquele negócio assim, meio... Aí eu pensei, rapaz, eu não lavei o nariz direito. Eu pensei que era uma melequinha. Eu falei, vou lá tirar então. E quando eu fui para a pia, que eu olhei, eu não era uma melequinha. Sabe o que era? Era um cabelo, um pelinho, né? Porque cabelo é na cabeça, né? Outro lugar é pelo. Um pelozinho saindo. Porque eu esqueci de dar manutenção. E eu olhei aquele negócio, aquele pelinho um pouquinho mais crescido. Eu pensei assim, pelo no nariz, né? Para quê? Pelo no nariz. E às vezes a gente fica pensando assim, tem algumas coisas no nosso corpo que a gente fica, né? Para que sobrancelha? Irmão, tira a sobrancelha para você ver. Além de ficar muito estranho, o suor passa direto para o olho. E o cabelo tem uma função de filtrar. Entra no Google, você vai ver a função dos pelos no nariz. E tem gente que fala assim, quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Você faz parte do corpo. Você é corpo. Você é alguma coisa. Você é mão, você é nariz, você é bobó, você é fígado, você é intestino, você é coração, você é orelha, você é pé. O que você é? Ah, pastor, eu não sou nada no corpo de Cristo. Eu me acho igual aquele dedinho do pé. Mas o dedinho do pé é importante? Quem gostaria que alguém viesse com um alicate e cortasse o dedinho do pé assim? Você pode imaginar, aquilo, ele te dá apoio, você sabia? O pastor está falando do pé aqui, louvar a Deus. Você já louvou a Deus e agradeceu que você tem um dedinho do pé? Mesmo que ele seja meio enroladinho, meio feio, mas ele está lá. Talvez se você fala assim, pastor, a sua autoestima está tão baixa, que você fala assim, pastor, nem o dedinho do pé de Jesus eu não sou. No corpo de Cristo eu não sou nada. Irmão, tá bom, então você é o pelinho do nariz de Jesus. Mas tem uma função. Atue como o pelinho. Seja o melhor pelinho do nariz de Jesus. Amém? Você é importante. Você tem um valor aqui nessa igreja. E para terminar, eu queria terminar com esse pensamento. Eu sei que eu já estou avançado. Quem me dá só mais 5 minutos? Mais 5. Confere aí para mim, irmãos. Quanto é que dá? 5, 10. Outro dia aprendi uma com o pastor. Ele fala assim, irmãos, quem tem fome de Deus aqui? Todo mundo, quem ficaria aqui até meia-noite? Todo mundo levanta a mão assim. Tá bom, vocês podem ficar mais 10 mil, eu vou embora. Então eu... Uma igreja local só vai cumprir a plenitude do seu propósito se cada um fizer a sua parte. Isso aqui é muito importante. Irmão, você não caiu aqui de paraquedas.
Você não está aqui por um acaso. Deus está contando com a sua participação. Olha o que Paulo escreve em Efésios 4,15 para a gente terminar. Diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, diga todo o corpo. Quem faz parte do corpo aqui? Então, esse todo, irmãos, eu fiquei assim, todo, fui para o original, eu fui estudar o original, o grego. Vocês não acreditam o que eu descobri nesse estudo profundo? Que essa palavra todo, ela significa, sabe o quê? Todo, então isso inclui você. Isso inclui você. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda, diga toda, toda junta. Segundo a justa cooperação, diga justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, precisa explicar esse versículo? Não precisa de pregador para explicar. Está tão claro. A palavra todo, tudo, né? E toda junta. Então, olha só, você faz parte do corpo e você é uma junta. Imagina que você é essa junta, bem aqui, ó. Você faz parte do corpo. Deus está contando que você ajude o corpo, mas você é aquela junta que não quer cooperar. Aí o que vai acontecer? Vai prejudicar o corpo. Porque se essa junta não quer trabalhar, fazer o trabalho dela, o que vai acontecer? Essa perna vai ficar assim. Eu vou ter que andar assim, ó. Por quê? Porque essa junta não quer cooperar. Como que está o andar dessa igreja? Qual é o nível de velocidade? Eu faço parte da MIR, a Igreja Internacional. Mas como que você está assim? Você é tão internacional, mas você não quer atravessar a rua para evangelizar a vizinha? Como que a gente vai enviar missionários para Bolívia? Você não quer atravessar a rua para evangelizar a dona Olívia? Como que vamos ganhar a Venezuela se você não quer evangelizar a Manuela? O que, irmãos? Pelo auxílio de toda a junta. Segundo... Até desligaram o meu microfone, que está na hora de parar. Tá bom, irmão. Só me dá 5 minutos que... Segundo a justa cooperação. Diga justa cooperação. De cada parte. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem cooperado numa medida justa? Ou só tem alguns aqui pagando preço, fazendo negócio acontecer? É justo? Está justo o seu envolvimento? Eu acho legal essa palavra, justa cooperação. Ou seja, cada um tem uma medida de cooperação. A mão tem que fazer o trabalho dela. Tem que ser justo isso. Então, não pode alguns estar trabalhando mais enquanto os outros não. Isso não é justo. Não é justo. Uns estão sendo fiel no dízimo e outros não. Isso não é justo. Uns estão jejuando e outros não. Isso não é justo. É a justa cooperação de cada parte. E aí olha o que vai acontecer. Quando existe esse todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É a igreja trabalhando para a igreja crescer. Muitas pessoas pensam que a obra de Deus deveria ser feita só pelos pastores, mas a Bíblia mostra que todos os membros têm uma participação importante. Se um membro da igreja falhar em cumprir a sua parte, ou deixar de usar os seus dons, o corpo todo é prejudicado.
Você foi chamado para servir e não apenas para congregar, pois não existe o dom de congregar. Sabe qual é o seu dom, irmão? Meu dom é de congregar. Eu congrego fielmente, de 15 em 15 dias, um domingo sim, um domingo não. Então, a melhor maneira da igreja funcionar bem como corpo é colocando as pessoas certas no lugar certo. Todo mundo contribuindo. Procurando alocar cada membro da igreja de acordo com o seu chamado ministerial. Paixão, encargo e dons ministeriais. Nós estávamos falando há pouco com o pastor Ricardo. Todo mundo tem que ser líder de célula? Não. Deve ser líder de célula quem tem chamado para ser um líder de célula. Todo mundo toca na igreja? Não, só o que tem chamado e sabe tocar. Todo mundo tem chamado para o Ministério de Socorro? Não, mas alguns têm. Então, por isso que é importante você ler esse livro aqui, tá? No final, descubra o seu chamado. Porque como você vai servir naquilo que você nem sabe qual é o seu chamado, né? É um fato que os membros das igrejas crescem e frutificam mais no serviço para Deus quando eles servem e atuam nas áreas relacionadas com seus dons e chamado ministerial. Eu não sei se o pastor acertou trazendo um cara com o meu perfil, com as minhas ênfases, com o meu estilo de pregação para comemoração. Se fosse eu, ia trazer um cara assim do dom, do fogo, do sapatinho, para deixar toda a igreja no chão. Aniversário, afinal de contas, não tem nada melhor do que no aniversário sair todo mundo embriagado daqui. Aí ele traz um cara que não tem a unção do Benihim, tem a unção do bem no rim. Não acho justo vocês apanharem no dia do aniversário de vocês. Mas o nível de compromisso, envolvimento e contribuição em serviço e a participação que você fez essa igreja chegar onde ela chegou. É um fato. Essa igreja está no lugar que este nível de conquista é resultado direto do nível de compromisso, de envolvimento, de participação que vocês tiveram até agora. Onde essa igreja vai estar daqui 5 anos? Fala assim, ela vai estar onde Deus quer. Tomara. Porque tem muita coisa que Deus quer que não acontece. Porque a gente não coopera. Mas essa igreja, eu te garanto, eu não sou profeta, mas eu posso falar isso com os olhos abertos, sem falar esse que diz o Senhor. Eu posso te garantir, daqui 5 anos, essa igreja vai estar exatamente onde vocês fizerem ela estar. Proporcional ao nível de compromisso, de dedicação, de abnegação, de entrega, de contribuição de cada um de vocês. Então, queridos, uma igreja local vai crescendo à medida que cada membro vai crescendo. Uma igreja local só vai se levantar quando os membros se levantarem. E eu sei que vocês dizem, a maioria das pessoas dizem assim, a igreja é a cara do pastor. Mas eu descobri que não. A igreja é a cara das pessoas que congregam nela. Tessalônica. A igreja de Tessalonicenses era a cara dos membros que congregavam nela. A igreja de Corinto era a cara dos membros que congregavam nela. Qual é a cara da Mir? Ou do Mir? É a sua cara. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa igreja vai revolucionar essa cidade. Que essa igreja vai entrar num nível de compromisso, de entrega, de abnegação. Que se um dia o apóstolo Paulo fosse escrever sobre vocês, ele ia falar o que ele falou sobre Tessalônica e ainda mais. E ainda ia terminar assim, vocês são tão bons
que não tem nada para acrescentar. Não tem uma exortação para fazer. Não tem um conselho para dar, porque vocês são top das galáxias. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar em nome de Jesus.